Gostaria de, hoje, assumir essa tribuna para falar sobre a questão da educação, mas antes gostaria de, mais uma vez, interceder, pedir, solicitar que o governo do Estado do Espírito Santo abra o diálogo com a Polícia Militar, os bombeiros, para que possam, numa mesa sentada, de forma civilizada, de forma solidária, tratar do assunto que preocupa por demais a nossa população, ainda que hoje, contando com a Força Nacional e com os militares que estão na rua, com a Polícia Militar que está na rua, a gente possa ter toda essa sensação de segurança, que, na verdade, não sei até quando, haja visto que, até hoje, as mulheres dos policiais, senhor presidente, permanecem na porta dos quartéis, ainda que em número pequeno, mas mostrando o questionamento que se faz acerca da sua condição de trabalho, sua condição salarial. Muitas vezes as pessoas olham o meu estado pensando o quanto que é importante a estabilidade financeira dele, e realmente é. E o governador tem uma gestão voltada para esse sentido. Só que não há como você manter os números bem calculados, bem formatados em todo o cronograma que o Estado tem que ter para pagar em dia seus servidores, se alguém tem que ser sacrificado na ponta. Se alguém deixa de ter seu auxílio alimentação, se alguém deixa de ter seu auxílio transporte, e se muitas vezes, nessas condições de trabalho, as pessoas têm que contar com auxílio social das outras para que possam levar o alimento para casa. Então, eu faço aqui, o governador do meu partido, apoiado por todos nós, votei nele, portanto, eu tenho o dever de chegar aqui e outra vez, nesse momento que ele está mexendo no seu governo, mudando posições, colocando alguns novos secretários, de pedir mais uma vez, encarecidamente, que toda a sociedade orgânica, produtiva, possa estar sentado nesta mesa de entendimento e negociação, para que a gente não possa viver mais aqueles dias que nós vivemos no Estado do Espírito Santo. O ministro Raul Jungmann, que é o ministro da Defesa, me dizia que do momento que ele saiu do aeroporto até chegar no Palácio Anchieta, ele não encontrou uma viva alma na rua. Uma pessoa, um transeunte, um pedestre, um carro, todos acuados, fechados, com medo daquilo que estava além do movimento da Polícia Militar, que eram aqueles que na marginalidade, na crueldade da criminalidade, se apossaram do nosso estado, da nossa cidade e acuaram as famílias. Me chamou a atenção o depoimento de uma criança que dizia assim: eu estou muito triste, eu não posso sair na porta da minha casa, eu não posso chegar até o parque, eu não posso ir na rua comprar pão para minha mãe, eu não posso. E quem estava dando a ordem de que ela não saísse? O medo. Uma sociedade tem que ser livre, inclusive do medo que está imposto por uma fragilização de uma categoria, sucateamento dela, e que no momento que ela necessita, faz um movimento que é reconhecidamente ilegal, mas que usa do instrumento que tem para que possa ser ouvido, e não está sendo ouvido. Não está sendo ouvido. Eu mais uma vez digo, a Força Nacional vai embora. Quarta-feira começa a sair do meu estado. E como é que nós ficaremos? A polícia toda estará na rua? Estarão todos na rua satisfeitos? Estarão acatando as ordens, as determinações, mas estarão ainda com o peito angustiado, entendeu? E toda a sua demanda colocada de lado como se não tivesse importância. Houver exageros de lado a lado, pela a não capacidade do governo de colocar alguém que pudesse dizer publicamente: vamos conversar, precisamos conversar. Não pode ser por esse caminho, temos que encontrar uma saída. E isso tem que fazer os gestores públicos. Por outro lado, a polícia, como a polícia
é importante na vida de uma sociedade, de uma comunidade. Como é importante a liberdade de ir e vir. Como é importante você, em uma emergência, atravessar uma rua numa situação dessa de calamidade e não ter que ficar olhando para trás, para os lados, e não ouvir balas, tiros sendo espalhados por toda a cidade, e não ouvir corpos caindo a todo momento, hospitais lotados. Como é importante você ver um Estado que tem um equilíbrio financeiro tão bom, tão importante, né, tão bem calculado, tão bem administrado, que naquele momento não tivesse ali a sensibilidade social, que nós precisamos dela para que nós possamos nos antever a essas crises, ou pelo menos colocar na mesa aquilo que é a realidade do Estado e com ela compartilhada se chegar a um bom termo. É isso que eu queria falar aqui. Não venha aqui, por favor, tecer aí nenhum questionamento por parte daqueles que hoje administram o Estado, que isso aqui é um alento, é uma chamada de apoio a quem quer que seja. É uma chamada às responsabilidades que todos nós temos. Todos nós temos. Ouvi hoje ainda uma pessoa dizendo assim, olha, a senadora Rose, recebeu na casa dela mulheres que vieram do interior, tá certo? Que estavam dentro desse movimento. Na minha casa, eu sempre recebi todas as pessoas. No meu escritório, todas as pessoas. Sempre dialoguei com todas as pessoas, com todos os segmentos. Absurdo que tenham usado desse expediente para colocar como se eu fosse a incentivadora de um movimento que eu sequer sabia que iria existir. Portanto, eu quero que não usem isso, né? Porque até chega uma hora, a verdade, eu já disse o que ela significa. Aí a verdade é indissolúvel, é inevitável. Ela vem. E não adianta, o prefeito Daniel deu o seu depoimento, dizendo, olha, eu que fui o culpado, eu levei essas mulheres na casa da senadora Rose, eu fui o culpado, porque essas mulheres estavam procurando as suas companheiras, porque estavam com problema, eu jamais deixaria de ouvi-las. Jamais deixaria de ouvi-la, a ela e qualquer outro segmento que tivesse no inconformismo e nessa situação de aflito e de conflito que ela se encontrava. Portanto, fica aí o meu apelo. E, senhor presidente, eu tinha aqui elaborado um discurso para fazer sobre a reforma do ensino médio, que é essa proposta que foi aprovada pelo Senado por meio da medida provisória no último dia 8 desse mês. As pessoas, isso foi um assunto muito debatido, no primeiro momento houve uma reação imensa. As pessoas acharam que essa reforma, com seus questionamentos, era um avanço antidemocrático dentro da modalidade, da forma, né, do formato que o ensino vinha mantendo há mais de 60 anos. Mas ele não foi assim, ele foi um passo adiante, na medida que ele permitiu essa reforma do ensino médio mais flexibilidade ao conteúdo de aulas e também, por outro lado, prevê a mudança gradativa em 3 anos da distribuição das 13 disciplinas tradicionais que temos hoje na grade curricular. Eu me lembro, senhor presidente, que eu era péssima em matemática. Nossa, eu fugia mais da matemática que o diabo da cruz. Então, eu me lembro que eu queria fazer outras atividades. E, no entanto, eu estava presa àquele conteúdo curricular que não me permitia adotar nova disciplina, escolher. Pois, muito bem, essa nova lei estabelece como disciplinas obrigatórias a mesma matemática, português, matemática, inglês, artes e educação física, mas você sai desse atual engessamento e o aluno poderá escolher o que estudar. Não é bom isso? Pensar que você pode dizer, eu quero fazer artes plásticas, eu quero estudar, eu quero fazer história, e você possa aí seguir o seu itinerário, né? Esses itinerários que são hoje formativos são linguagens e suas teologias, as suas tecnologias, matemática e as suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais que são aplicadas com a formação técnica profissional.
Tem muita mudança, também é mudança no tempo passado, na escola. A lei estabelecia como disciplina obrigatória português, matemática, inglês, arte e educação física. Haverá também aumento das horas, haverá essa obrigatoriedade e aumento das horas de aula nos próximos 5 anos, passando de 800 horas para 1.000 horas anuais. Então, as pessoas ficam pensando, mas isso é bom, isso é ruim? Não, é bom. É bom. Você, além de escolher a sua grade curricular, você passa a fazer essas disciplinas com muito mais prazer, com muito mais interesse. A escola passa a ser um ponto de encontro com você e a sua ideia, o seu compromisso, a sua opção, e não daquela verdade inquestionável que era colocada na frente do aluno, é assim e pronto. Ah, não posso deixar de fazer. Não pode deixar de fazer. E é isso, o país, senhor presidente, se faz com homens, mulheres e livros, né? Que é uma verdade inquestionável para se colocar a todo momento. Essa educação é que nos humaniza, que nos arremessa ao futuro, aquele que nós queremos acreditar e com o qual nós precisamos trabalhar o cotidiano, todos os dias, para chegarmos até lá. A educação, mais do que nos apresentar os livros como objeto da cultura, nos ensina como selecioná-los e também como ler os livros. Esse aprendizado é que se prolonga na sua vida por vários anos e vai te levar à conclusão do curso e da sua opção profissional. O certo, senhor presidente, é quanto mais tempo de escolaridade nós temos, mais nos tornamos capazes nas tecnologias da leitura e alguns vieses até da compreensão do mundo como um todo, que muitas vezes parece tão distante da nossa informação. Então, assim você, de repente, começa a pensar na escola. O que ela representa? Ela é a aquisição, é o aperfeiçoamento da capacidade de interpretação da nossa vida, da própria história, que nós, na contemporaneidade, acompanhamos e aquela que nós não acompanhamos. A história, ela contribui para formar a cidadania, ela tem informação intelectual e, sobretudo, tem um senso crítico, que nós estamos vendo que a cada dia aumenta na sociedade brasileira. E é justamente por isso, encarar a escola como parte das políticas públicas é que pressupõe uma série de ferramentas que devem ser construídas para mudança. E mudança para melhor, que foi o que aconteceu com o ensino médio, apesar da relutância grande que se teve no segmento da educação e que agora começa a compreender que não é bem assim. O modelo escolar começou a construir há mais de 2.500 anos. Homero, seus textos, Ilíade, Odisseia, foram certamente, senhor presidente, os primeiros marcos de uma educação formadora como base numa reprodução frequentemente usada, como a reprodução do cunho oral, daquelas provas que nós tínhamos, e a oralizante, aquela que você discursa de padrões culturais próprios ainda de origem seculares, origem grega. Nós estamos presos a esses padrões todos. A leitura como padrão básico para o aprendizado acompanhava desde aquela época a ginástica como um complemento do homem ideal. Então não tinha sempre aquele bordão que o senhor deve ter ouvido, mente são, corpo são. Então já valia como um objetivo educacional, já estava inserido ali o que nós deveríamos acompanhar nas nossas matérias disciplinares. Corpo e mente deveriam ambos necessariamente receber cuidados educativos e de formação. Você sempre tinha um momento que você tinha que levantar e falar assim, hoje tem educação física. Para muitos é uma alegria, para outros desperdício de tempo. No entanto, esse conceito de que a mente sã e o corpo são seriam capazes de produzir um indivíduo competente, criativo e bem formado intelectualmente. E com o passar do tempo, algumas disciplinas, além da leitura e da prática da ginástica, passaram a ter grande importância, como a retórica, a gramática e a lógica. Outras disciplinas, como a música, a geometria, a aritmética, a astronomia, também acabaram por assumir posição preponderante no curso da história da formação dos profissionais. Eles criaram um currículo escolar que, mesmo considerando as mudanças políticas que atravessaram a alta e a baixa Idade Média, passando pela região, pelo período de feudal e pela modernidade,
ele tem se mantido, senhor presidente, assustadoramente, séculos afora, como currículo padrão. Ninguém quer mudar aquilo que está estabelecido há séculos e que acompanha a sua vida, acompanha do seu pai, do seu avô e por aí afora. É um modelo mais ou menos rígido para o estudo, está na base do modelo escolar de toda a Europa e imprimiu profundas e definitivas marcas em toda a educação ocidental. Nós vamos pegando esses dados e, assim como era de esperar, que os currículos mais ou menos padronizados no mundo afora e a forma de transmissão dos conhecimentos não apresentassem nos dias atuais tanta diferença nos coeficientes de aproveitamento, cujos os itens de questionamento e avaliação hoje são plenamente discutidos. Mas é verdade, é isso que acontece. O que levou o Brasil a ocupar, no ranking internacional do exame PISA, Programa Internacional para a Avaliação dos Estudantes, um posto entre os últimos colocados, enquanto Singapura, China, Coreia do Sul estão entre os primeiros. Com dinheiro e programa aplicados na educação brasileira, que beira os 6% do PIB, o que não os impede de caminhar, de avançar. Aplicar mais dinheiro trará melhores resultados se não alterarmos estruturalmente ou radicalmente o modo de educar os nossos jovens. É certo que eu quero dizer que um exame aplicado no plano internacional pode ser questionado tanto em sua concepção como em sua avaliação. Mas é o começo para pensarmos e repensarmos nossa educação comparativamente. No exame, nós estamos aí sempre questionando a formação dos nossos jovens, a avaliação, e quando vamos ver o exame de redação, vimos como faz falta a questão de você não ter a leitura como um componente essencial para que você possa dizer que aumentou seu nível de informação. Mas é um começo, hein? Nós estamos pensando, repensando, e eu parabenizo o ministro da Educação por ter tomado essa iniciativa. E vou citar aqui, no exame de 2012, cerca de 500 mil alunos que participaram do PISA em todo o mundo, nós ficamos em 38º lugar, dentre os 44 países que participaram. E entre os dados levantados, encontramos um levantamento de alunos de ponta, aqueles de desempenho extraordinário. De vez em quando a gente encontra nos noticiários pessoas que estudaram com a maior dificuldade, que trabalhavam durante o dia para ajudar a família, que durante a noite se desdobravam em cima do ensino, obtendo livros, que Deus sabe como, a ajuda de várias pessoas, contribuição de algumas escolas. Pois bem, esses alunos que têm desempenho extraordinário, têm uma inteligência extraordinária, tiveram a oportunidade, pouquíssima escala, porque não tem, esse país olha a educação como uma coisa subjetiva ainda, e agora temos um olhar mais atento do governo do presidente Michel Temer. Pois bem, enquanto temos apenas 1,8% desses estudantes em Singapura, eles são 29,3%. E no Japão, 27,6%. Portanto, novamente, nos ocorre perguntar, em que nós estamos errados? A 42ª reunião do Conselho Diretor de PISA, do PISA aqui em Brasília, reuniu, senhor presidente, 50 países em outubro passado e definiu prioridades que poderão aprimorar a qualidade do ensino nos países, sobretudo quanto a indicadores que revejam o instrumento de avaliação para que os resultados possam ser mais bem utilizados. Nesse ponto, eu ressalto aqui as iniciativas que estão sendo tomadas na área da educação e ressalto alguns fenômenos que nós aprendemos a admirar, como o Emerson da Silva Nogueira, um professor lá do interior do meu estado, que é o professor nota 10, lá de Boa Esperança. Onde é que o Emerson conseguiu encontrar tanta sabedoria para aplicá-la e ser considerado um professor nota 10? É exatamente nessa forma de interagir com a comunidade educacional, estar presente dela criativamente, inovadoramente. Senhor presidente, eu vou pedir um pouco de paciência. Então, essa definição de prioridades que vão aprimorar, sem dúvida, a qualidade de ensino nos países, sobretudo
para rever esse item que eu citei, que é um instrumento de avaliação para que você possa ter resultados mais bem utilizados. Quando alguém não passa numa prova, não é aprovado, não dá uma sensação de derrota? Não pode ser. Se você faltou 1/10 de você chegar ao final, como um aluno que ultrapassou a cláusula de barreira das médias, das notas, você não pode ser colocado ali no canto como se você não tivesse nenhuma outra utilidade. Sobretudo, se rever a avaliação final do processo educacional e de provas e torneios educativos. O Ministério da Educação, senhor presidente, reconhece que ainda não conseguimos universalizar o acesso ao ensino médio. Pouco mais de 80% dos estudantes terminam o ensino fundamental obrigatório. A repetência, como nós chamamos, ou a reprovação, continua com cifras muito elevadas para os padrões globais que nós citamos. Perto de 1,7 milhão de adolescentes entre 15 anos, idade dos estudantes que realizam esse exame que eu falei aqui, o PISA, e 17 anos estão fora da escola. Além disso, somente 55% dos jovens de 19 anos possuem, lamentavelmente, o ensino médio completo. Sim, houve um avanço e nós queremos reconhecer isso aqui. Mas ainda estamos muito longe, senhor presidente, de dar a batalha por vencida. Esta reforma no ensino médio, então, é uma ação positiva e nós temos que falar sobre ela. Quebrar os paradigmas de que não se deve mudar naquilo que é quase que um padrão internacional. A educação é mudança, educação é avanço. Educação traz desenvolvimento. Nós temos o dever de contornar aquilo que parece indicar uma educação mais ou menos falida em direção a uma educação de qualidade, mais dirigida ao mundo atual e suas demandas. A educação de qualidade, no entanto, não deve ser compreendida simplesmente como uma educação que prepara para o exame tal, para a prova X ou para o concurso Y. Temos um número enorme de disciplinas no ensino médio. Então, se temos isso e todos reconhecem, nós não precisamos rever nossos currículos? Eu vou sempre optar pela mudança, pela transformação e por uma resposta, sobretudo, afirmativa que sim, nós devemos e podemos mudar. Compreendemos que a educação tradicional continua reivindicando lugar na estrutura do ensino brasileiro, sobretudo após a conclusão da educação infantil. Não basta alfabetizar, não basta sentar no banco de escola e conhecer as letras, ou saber escrever o nome, que muitas vezes a gente vê na televisão, quando uma pessoa com 70 anos consegue escrever seu nome. Ele comemora como uma grande conquista de sua vida, e ali seria, se tivesse acontecido no período certo, o início de várias conquistas para a sua vida. Portanto, eu reivindico um lugar melhor na estrutura do ensino brasileiro. Nós precisamos avançar. Após a conclusão infantil, sobretudo, todos nós certamente queremos uma melhor educação para os nossos jovens. Não há divergência nesse ponto com ninguém, nem comigo, com o senhor, com o Will, com o Marcos, está sentado ali, com o Teles, está com o nosso senador Paim. Toda a dificuldade que nós entendemos e foi exposta publicamente, ela reside, obviamente, nos caminhos que devemos trilhar para chegar a esse objetivo. Eis o ponto mais nervoso dessa questão: como o modelo educacional que nós devemos escolher. Isso tem que ter uma discussão com a comunidade educacional. E o problema, senhor presidente, se torna mais grave quando nós percebemos que estamos discutindo um assunto de grande complexidade. Não é fácil resolver. A tendência é até se acomodar no raciocínio lógico que comandou essa estrutura, esse conceito até os dias de hoje. Educação tem sido um assunto profundamente estudado ao longo das eras na humanidade, e está longe de se entender completamente todas as facetas do processo educacional. E eu concluo dizendo assim, senhor presidente, no caso do Brasil, para complicar ainda mais, quando discutimos educação para o país, estamos falando de uma população de mais de 200 milhões de pessoas, entre as quais existem imensas desigualdades socioeconômicas e diferenças de todo tipo. Felizmente, o que nos une majoritariamente é um único idioma. Mas, fora disso, somos um imenso
caldeirão de variedades culturais, familiares, de raça, de tradições, de preferências e de origem. Como definir, senhor presidente, como definir, senador Paim, um sistema educacional único frente a tanta variedade cultural como se tem nesse país? Eu acredito, senhor presidente, que a resposta seja um sistema educacional mais flexível. Esse passo acabamos de dar, capaz de abranger todas essas diferenças, características e necessidades. Se nós fizermos a mesa, nós vamos ver em cada uma tendência diferente, uma capacitação, uma capacidade individual diferente, uma necessidade de conhecer e avançar em diferentes posições. O que, infelizmente, tem acontecido no Brasil é se pensar ao contrário. Ao longo dessas últimas décadas, nós temos um modelo rígido e, por isso, menos apto, inclusive, a atender às variedades necessárias de nossa gente, o que faria com que o Brasil avançasse muito. Concluindo, eu deixo aqui uns dados do Ministério da Educação: 43% dos jovens até 19 anos, e isso é que é o dramático e triste, não concluem o ensino médio. Vamos trabalhar, senhor presidente, nessa casa como uma casa de leis, junto a quem pensa a educação como um todo, na sociedade educacional, junto com o ministro discutir e mudar a educação. Nós temos que mudar essa realidade. As escolas devem ter flexibilidade na escolha do conteúdo, na autonomia, no sistema de ensino, para definir a organização das áreas de conhecimento, as competências, as habilidades, as expectativas de aprendizagem definidas na base curricular comum. Por tudo isso, fica aqui o nosso apoio à educação mais flexível, mais completa e que desperte nos nossos jovens, e não jovens também, genuinamente o interesse do jovem e do adulto pela escola e pelo saber. Senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência a tolerância e desculpe pela impaciência de antes. Obrigada.